Boa noite para quem vai chegando. Bom dia, boa tarde para quem nos assistirá posteriormente. Vamos dar uma boa noite. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Mônica, Cláudia. Sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque sabemos que tem irmãos que nos assistirão depois. Então são exatamente 19 horas. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, pedindo as bênçãos para todos nós, para os nossos amores, para aqueles que se encontram no plano espiritual e para aqueles que continuam na caminhada conosco. Rogamos também, Mestre Jesus, por aqueles irmãos, estejam encarnados ou desencarnados, que se consideram nossos desafetos, que as tuas bênçãos cheguem até o coração deles, mas que principalmente, Mestre Jesus, no nosso coração não haja espaço para ódio ou rancor, ou qualquer sentimento mesquinho que nos afaste de ti. E assim, convidamos a ti, aos nossos anjos de guarda, a esses benfeitores amigos, que fiquem conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, mais precisamente o item 12, motivos de resignação. Fazia um bom tempo que não caía esse tema para nós. E como sempre fazemos, pegamos para nos auxiliar na reflexão o livro Vivendo o Evangelho, uma psicografia de Antônio Badui Filho pelo espírito André Luiz. E André Luiz, esse espírito benfeitor que tanto nos ajuda nas reflexões, ele nos diz assim a respeito desse item 12 do capítulo 5. Ele nos fala do acerto de contas. E diz assim o André Luiz: enfermidade dolorosa? Trate-se e não acuse a providência. Conflito íntimo? Aceite-se e não cultive amargura. Convivência difícil? Melhore-se e não culpe os outros. Casamento atribulado? Entenda e não complique as coisas. Parentela descontrolada? Ajude e não se entregue a cobranças. Filho rebelde? Aconselhe e não se renda à agressão. Pais exigentes? Tolere e não fuja ao respeito. Fracassos repetidos? Prossiga e não perca o equilíbrio. Vida apertada? Trabalhe e não alimente a inveja.
morte inesperada na família, conserve a fé e não se revolte. Estas situações causam dor e desconforto, mas é preciso lembrar que a vida atual é acerto de contas com o passado. A aflição de hoje é o resgate do débito de ontem. Compreenda, pois, com a doutrina espírita, o propósito da experiência no corpo físico e, aprimorando-se à luz do Evangelho, pague sem reclamar, porque o sofrimento resignado dá direito a desconto na dívida. Contudo, aquele que paga sob protesto, insurgindo-se contra a bondade de Deus, sofre as penalidades da insubmissão e contrai novo débito, permanecendo mais tempo no cadastro dos inadimplentes. Em outras palavras, se sofrermos reclamando, lamentando, falando da providência divina, não adiantou, não pagamos o nosso débito. Como diz o André Luiz, vamos continuar na lista dos inadimplentes. Aí não pagamos direitinho a nossa dívida. E nos diz assim o Evangelho, neste capítulo 5, item 12, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras também podem ser assim traduzidas: deveis vos considerar felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são as dívidas de suas faltas passadas. E essas dores, pacientemente suportadas na terra, poupam-vos séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, ser felizes. Deus reduz vossa dívida, permitindo-vos liquidá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Então, quando nós ainda somos ignorantes a respeito do porquê sofremos, porquê passamos determinadas dificuldades, situações, quando nós somos ignorantes ainda, vai lá uma reclamação, mas depois que a doutrina espírita já nos esclareceu sobre o porquê, não podemos mais, não temos mais esse direito, não podemos alegar ignorância, não é? O homem que sofre é semelhante ao que deve uma grande quantia, e para quem diz o credor: se me pagas hoje mesmo a 100ª parte, darei a quitação de todo o resto e serás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que tenhas pago o último centavo. O devedor não ficaria feliz suportando todo tipo de privações para ficar livre e ainda pagando somente a 100ª parte do que deve? Em lugar de se lastimar de seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido dessas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes porque pagam suas dívidas e após o pagamento estarão livres. Mas se, quitando-se totalmente de um lado, endivida-se de outro, nunca chegará à libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só delas, seja qual for, que não traga consigo a punição necessária, inevitável. Se não for hoje, será amanhã.
Se não for nesta vida, será em outra. Porque algumas coisas, algumas faltas nossas, já nesta vida, já começamos a pagar, não é? A responder por aquelas faltas que cometemos. E se não for nesta vida, como nos diz aqui o Evangelho, será noutra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Se, portanto, reclama-se nas aflições, não se as aceita com resignação e como algo que se deve ter merecido, se acusa a Deus de injustiça, contrai-se uma nova dívida, perdendo o benefício do sofrimento. Por isso será preciso recomeçar, da mesma forma que, se a um credor que nos atormenta, pagássemos a prestação, mas a cada parcela pegássemos novo empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é como o operário que se apresenta no dia do pagamento. Para uns, o Senhor dirá: eis o prêmio por tuas jornadas de trabalho. Para outros, os felizes da terra, os que viveram na ociosidade, que puseram sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nas alegrias mundanas, ele dirá: nada cabe a ti, pois recebeste teu salário na terra. Vai e recomeça a tua tarefa. O homem pode amenizar ou aumentar a amargura das provas por sua maneira de encarar a vida terrestre. Sofre tanto mais quanto mais longa considera a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual abarca a vida corporal num piscar de olhos. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende sua brevidade e diz a si mesmo que esse momento penoso passará rapidamente. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, sustenta-o e encoraja-o, em vez de se lamentar. Em vez de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem progredir. E é bem interessante isso mesmo, né? Porque quando nós sabemos, e a própria Maria mandou dizer para o Chico Xavier, né? Tudo passa, isso também vai passar. E o Chico até colocou lá do lado da caminha dele. Então, quando nós sabemos que isso vai passar, que nós teremos um futuro melhor, com esperança, feliz, como diz aqui, a certeza de um futuro próximo mais feliz, nos sustenta e nos encoraja a prosseguir. E aí, em vez de nós nos lamentarmos, porque nós recebemos essa coragem, essa força, essa proteção do plano espiritual. Então, ao invés de nós nos lamentarmos, nós precisamos agradecer por essas dores, esses sofrimentos que estão nos ajudando, nos fazendo progredir. E é por isso que nós precisamos compreender, porque se não compreendemos, aí vamos reclamar, sim. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor recai sobre ele em todo o seu peso. O resultado daquela maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, levar o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com sua posição, sem invejar a de outros, atenuando o impacto moral dos seus reveses e decepções. Ele extrai daí uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, enquanto pela inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e angústias
de sua curta existência. E é bem interessante também, a gente precisa sempre tentar ler e interpretar o Evangelho, né? Aquele que tem inveja do outro, né? O vizinho comprou um carro novo, deve estar roubando. Como é que conseguiu, né? Como é que eu trabalho tanto e não consigo tal coisa e o vizinho conseguiu? E com as enfermidades a mesma coisa. Se não nos cuidarmos, vamos ficar o tempo todo lamentando e isso não vai nos ajudar a progredir. Já nos esclareceu o Evangelho. Nós não queremos continuar devedores, nós queremos sair daqui melhores de quando aqui chegamos, não é? Porque nós estamos aqui num domingo à noite fazendo o nosso Evangelho, convidando Jesus, convidando os benfeitores a estarem conosco. E nós sabemos que eles estão conosco, fluidificando as nossas águas, colocando medicamento, né? Os fluidos caindo sobre todos nós, as bênçãos caindo sobre todos nós, sobre o ambiente que nos encontramos. Essa paz é conquistada com o nosso pensamento, com o nosso amor. E diz assim o roteiro sistematizado: pelas palavras de Jesus, pode-se deduzir que todos os aflitos serão consolados? Não. Somente os que sofrem resignadamente, aceitando a dor não como castigo, mas como corretivo dos erros do passado. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento. É uma oportunidade que nós temos. Leva um tempo até que possamos assimilar o ensinamento de Jesus. Esse ensinamento. Que devemos nos considerar felizes por sofrermos. Porque nós não estamos pagando a dívida do nosso irmão, nós estamos pagando a nossa. E isso deveria, na nossa mente, no nosso coração, simplesmente pensar, acreditar, refletir que isso é justo. De que forma o sofrimento pode ser traduzido por felicidade? Sendo as dores de hoje o resgate de nossas dívidas passadas, o sofrimento constitui forma e oportunidade abençoada de quitação daquelas dívidas. Portanto, é feliz aquele que salda seus débitos com a justiça divina. Maldizer o sofrimento é abdicar o homem do único remédio que lhe permite a reconquista da felicidade. Mais ou menos assim como quando estamos enfermos e tomamos aquele medicamento amargo, aquela injeção dolorida, mas é para o nosso bem, para nos melhorarmos, não é? Assim é a nossa dívida. Há outra razão para que nos resignemos diante do sofrimento? Sim. O sofrimento resignado permite ainda que apreciemos nossa caminhada para Deus. As dores da terra, quando suportadas pacientemente, nos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. O sofrimento, quanto mais incisivo, mais evidencia a proximidade da cura, razão suficiente para que o suportemos com resignação. Além do sofrimento resignado, qual a maneira de resgatar mais rapidamente nossos débitos? Agindo em benefício do próximo, seja material, seja moralmente. Para ser feliz, não basta o sofrimento resignado, é necessário também o exercício do bem em favor do nosso próximo. E o que ocorre com aquele que não sofre resignadamente? Mostrar-se irresignado com o sofrimento é tornar-se insubmisso à vontade de Deus. Aquele que assim age, ao invés de saldar seus débitos, nova dívida contrai, edificando um futuro tormentoso. Teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente
pagássemos de novo por empréstimo. Sim, aquele que encara a vida terrena sob o prisma, a compreensão da vida espiritual alivia o sofrimento? Sim, aquele que encara a vida terrena sob o prisma da vida espiritual passa a ver o sofrimento como algo passageiro e, portanto, mais suportável. A ele importa mais o futuro promissor que se avizinha. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Na prática, como podemos suavizar nossas provações? Moderando nossos desejos, evitando a inveja, o ciúme, a ambição, dando à vida material o valor relativo que lhe é peculiar. Acima de tudo, aceitando-as com resignação e praticando o bem ao próximo. Daí, ele tira uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. E é bem assim, quando nós aprendemos, aceitamos, como diz Haroldo Dutra, né? O espiritismo não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Nós precisamos aceitar no nosso coração, compreender que se o Pai nos deu o dom do esquecimento e nós passamos por determinadas provas, expiações, né? Situações difíceis, dolorosas, o que será que não fizemos lá atrás? Né? E o Pai, na sua bondade e misericórdia infinita, nos permite que esqueçamos. Então, não vamos reclamar. Vamos agradecer a oportunidade, vamos enfrentar de cabeça erguida, vamos passar esses processos dolorosos, porque sabemos que tudo passa. E um dia vamos chegar lá, bem melhores do que quando aqui chegamos, mais evoluídos. E como diz aqui, quando nós compreendemos realmente que a vontade do Pai, que tudo nos acontece, é para o nosso bem, para o nosso melhoramento, nós conseguimos tirar a calma desse entendimento, dessa compreensão, nós conseguimos conservar a calma, né? A resignação. E essa calma e essa resignação são úteis para as enfermidades do corpo, tanto quanto para as enfermidades da alma. E nós precisamos compreender isso. Né? Às vezes, as dores da alma são, nós sabemos, a partir dos nossos amores, ainda somos pequenos, sentimos saudade, mas que choremos de saudade e não de revolta, né? Ah, porque Deus foi injusto comigo. Não, Ele não foi injusto comigo. Em nenhum momento esse Pai amoroso vai ser injusto com qualquer um de nós, com qualquer criatura sua. Nós podemos ser injustos com Ele quando nós o julgamos erroneamente. Isso sim, Ele jamais. E nós podemos esquecer dele, Ele não nos esquece. Então, quando estivermos numa situação difícil, mesmo quando estivermos tão perturbados que não tivermos condições de proferir uma oração sentida, que a gente diga: Pai, me ajuda. Jesus, cuida de mim. Meu anjo de guarda, fica comigo. Porque qualquer coisa dita com o nosso coração, seremos ouvidos. Nenhuma prece, mesmo sendo 2 palavras, 3 palavras, não importa, será ouvida, desde que feita aqui, com o nosso coração, com a nossa pureza de intenção, não desejando mal para ninguém, desejando apenas o bem. É importante que a gente se ame para poder amar o nosso próximo, não é assim? É bem assim, nós precisamos disso. Como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? E se eu me amo, eu preciso mostrar isso com alegria,
sem reclamação, sem ficar maldizendo, usando a maledicência, que eu possa ajudar sempre o meu próximo. É assim que a gente mostra que a gente está bem conosco, que a gente compreende as dificuldades que estamos passando. Que possamos sempre colocar em prática aquilo que a gente aprende no Evangelho de Jesus. Por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja a enfermidade, mas nós vamos conseguir, porque nós conseguimos quando nós temos Jesus do nosso lado. Ele vai nos iluminando o nosso caminho e nós vamos prosseguindo. Então, encerrando mais um Evangelho no Lar, agradecendo aos irmãos que nos acompanham, que nos assistem ao vivo, aqueles que nos assistirão depois. Que o amor do Mestre Jesus esteja com todos e que nas águas de cada um já esteja o medicamento que o Mestre sabe que cada um de nós precisa. Então, elevando novamente o nosso pensamento a esse Mestre de amor, a nossa Mãe Santíssima, pedimos o amparo, as bênçãos para todos nós, encarnados e desencarnados, para mais uma semana que se inicia, que seja produtiva em todos os segmentos do bem, para aquele irmão que está passando por dificuldades materiais, financeiras. Mestre Jesus, que apareça a tarefa, o trabalho, o emprego. Para aquele que passa por enfermidade, Mestre amado, que consiga ir em busca do auxílio na clínica certa, no hospital certo, no consultório certo. Derrama tuas bênçãos de amor e paz sobre os hospitais, as casas de repouso, asilos, sanatórios, orfanatos, presídios. Mestre Jesus, sobre aqueles irmãos que perambulam pelas ruas sem ter um lar para voltar. Que cada um encontre a mão estendida, benevolente, em sua direção. Aquele irmão que precisa de uma palavra amiga, que encontre o amigo, que falará as palavras de luz, de amor e paz. Tudo que tu nos ensinaste, Mestre Jesus, fazei de nós teus instrumentos para que coloquemos em prática os teus exemplos. Cuida de nós hoje e sempre, que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.